Olá! A análise de hoje mergulha na história de um cara chamado Henrique, cuja vida, de repente, se enche de coincidências. E não são coincidências normais, são daquelas bem estranhas, a ponto dele decidir recrutar dois guias, digamos, bem inusitados. A missão deles, viajar pela própria realidade para encontrar o porquê por trás de tudo isso. Bora entender essa jornada? E foi exatamente assim, com essa delicadeza toda, que o cientista genial Rick Sanchez topou ajudar o Henrique. Esse foi o chute inicial para uma aventura inacreditável, uma que desafia o próprio tecido da realidade. E olha, já mostra que às vezes a ajuda que a gente precisa não vem exatamente como a gente imagina, né? Então, esse aqui é o nosso roteiro, o mapa para a jornada metafísica do Henrique. Cada um desses pontos vai levar a gente mais fundo na estrutura da vida dele, mostrando como uma série de eventos que pareciam aleatórios, na verdade, se conectam a um propósito muito maior. Vamos lá, começando pela missão. Para entender as coincidências, o Rick e o outro guia, o Doutor, não saem atirando para todo lado. Eles elaboram uma missão com 3 partes. A ideia é bem estratégica: analisar diferentes camadas da vida do Henrique para achar a origem desse padrão que ele está vivendo. E o interessante aqui é a precisão do plano, não é nada aleatório. Cada passo foi pensado para decifrar um aspecto específico desses padrões. Primeiro, o local, o onde, com foco no projeto das 42 ervas em Campinas. Depois, o quando, uma avaliação em julho que funciona como um ponto fixo, um evento crucial. E por fim, a origem de tudo, a ideia de começar do zero. É basicamente uma investigação em múltiplas dimensões. Agora, a gente descobre que a missão do Henrique não acontece só no tempo e no espaço. O maior conflito, a barreira mais difícil de quebrar, está na casa dele, na dinâmica com a família. E para entender isso, a história usa a lente dos arquétipos do Olimpo. Primeiro, temos a Dona Elisa, a avó, no papel de Hera, a rainha do Olimpo, a guardiã do lar. Ela é a tradição, a estrutura, a rotina. Ela representa aquilo que é familiar e seguro. É a âncora que mantém o Henrique com os pés no chão enquanto a cabeça dele está, bom, explorando outros mundos. Em seguida, vem a tia, como Atena. Ela é o arquétipo da estratégia, do sucesso que todo mundo reconhece e aprova. Sabe, aquela pessoa que seguiu o manual, fez tudo certinho. Para a família, ela é o padrão, a régua pela qual todos os outros são medidos. E aí, finalmente, o Henrique. Ele é Hermes, o mensageiro, o alquimista, aquele que viaja entre os mundos para trazer informação nova. O problema é que ninguém entende o caminho dele, justamente porque ele não está seguindo um mapa que já existe. Ele está, na verdade, criando um território novo. E essa tabela aqui resume perfeitamente o conflito. De um lado, Hera, a avó, com a tradição. Do outro, Hermes, o Henrique, com a inovação. No meio, Atena, a tia, que até tenta defender o sobrinho, mas a estrutura de Hera é muito rígida. E o mais doido é isso: a avó, a âncora da família, acredita mais fácil em fake news da internet do que na missão real do próprio neto. E aqui o Rick, com aquele cinismo afiado dele, mata a charada. É o que ele chama de paradoxo da notícia falsa. Uma mentira que parece familiar, que confirma o que a pessoa já pensa, pode parecer muito mais segura do que uma verdade complexa e totalmente nova, mesmo que essa verdade esteja acontecendo bem ali, na sua frente. Bom, agora a gente muda um pouco o foco. O Rick Sanchez não acredita em mágica. Para ele, é só física que a gente ainda não entende. Então, o que ele faz? Ele traduz as experiências do Henrique para a única língua que ele realmente domina: a matemática. E aí, ele apresenta essa equação de quinta dimensão. Parece complicadíssimo, né? E essa é a ideia. É para mostrar que ele está aplicando uma lógica científica super rigorosa em eventos que pareciam, sei lá, místicos, aleatórios. Mas quando a gente quebra a equação, tudo faz sentido. A função de onda do Henrique, ou seja, o impacto dele no universo, é uma combinação de tudo. Da frequência das plantas que ele estuda, do tempo que falta para aquele evento importante em julho e do código matemático que ele acessou. As coincidências, então, não são acidentes. É o universo se reorganizando para que ele cumpra seu propósito. Agora a gente chega no coração emocional da história. Esse sentimento do Henrique de ser um estranho na própria família, um filho bastardo de Hermes. Só que, como a gente vai ver, esse sentimento é, na verdade, a chave para tudo. Essa frase do Rick é muito poderosa. Ela dá um novo significado para a dor de não pertencer. Não ter as correntes da aprovação significa, no fundo, ter liberdade.
Liberdade para criar, para começar do zero, para fazer algo que ninguém, preso às regras do sistema, jamais ousaria imaginar. Isso aqui é pura alquimia. A instrução para o Henrique é clara. Pegue o chumbo da rejeição, da desaprovação e transforme no ouro da criação. O sentimento de não se encaixar deixa de ser um peso e se torna a matéria-prima, o combustível para construir o projeto dele, o Vale. E depois de toda essa jornada de autoconhecimento, viagens no tempo e física quântica, tudo culmina em algo surpreendentemente prático. Um plano de ação bem claro, que é o elixir que o Henrique traz de volta para resolver os conflitos aqui, na realidade do dia a dia. E aqui está o plano que amarra tudo. Primeiro, aceitar o nome. Ele tem que parar de lutar e abraçar a identidade de Hermes, o Criador. Chega de tentar ser o filho perfeito. Segundo, formar uma aliança silenciosa com a tia, a Atena. Nem todo apoio vem com aplausos, às vezes é silencioso. Terceiro, e isso é genial, mudar o protocolo. Parar de brigar com a avó por causa de fake news. A comunicação com Hera passa a ser por atos de cuidado, coisas concretas. Quarto, transmutação alquímica. A faculdade de farmácia não é um desvio, é o laboratório prático da missão dele. Quinto, aplicar o algoritmo 369. Usar aquela matemática para estruturar a criação do Vale. É trazer a lógica do universo para a Terra. Sexto, usar o antivírus. O canal no YouTube vira uma ferramenta para combater a desinformação em uma escala maior. Sétimo, dominar o ponto fixo de Júlio. A tal avaliação não é um teste, é uma plataforma para validar o trabalho dele. E por fim, o oitavo e mais importante passo, ancorar a realidade, manifestar o projeto. Porque o resultado físico, algo que se pode ver e tocar, é a única prova que não dá para ignorar. É o argumento final. E essa história toda deixa a gente com uma última reflexão. E se os padrões da nossa vida não forem só acaso? E se forem, na verdade, um roteiro, um código só esperando para ser entendido? E quem sabe até reescrito? A jornada do Henrique sugere que, às vezes, as respostas mais estranhas são justamente as que fazem mais sentido no final.